Tadjahal, Washi, Felipe Durante. Sou um brasileiro do Brasil mesmo, mas eu moro na China já há quase 4 anos, é bastante tempo já. E vamos aí para mais um vídeo da Cici, do Pula Muralha, falando sobre coisas bizarras da China que um outro canal falou e ela tá fazendo react, e vamos de react do react. Hoje me mandaram um vídeo sobre as coisas bizarras da China, assim, né? De um outro canal. Então, esse vídeo eu vou reagir para ver se é verdade ou não. Vamos lá? O assunto que não é verdade. 大家好，我是思思。Oi, gente, sou a Cici, sou chinesa da China mesmo, mas já vivi aqui no Brasil faz 12 anos. Tenho um canal que só fala sobre língua chinesa, chama Clube de Chinês. Vai lá assinar, ok? Vamos ver esse vídeo do canal Fala Sério. Será que ele falou sério mesmo? Duvido muito. Com mais de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, a China tem atualmente a população mais numerosa. Esse Buda gigante é em Hong Kong, na ilha de Lantau, onde fica o aeroporto e a Disney. Do mundo inteiro, além de uma das culturas mais vastas e efervescentes. Mas não é porque tem muita gente na China seguindo alguns hábitos, regras ou rotinas que as demais pessoas consideram essas coisas normais. Cochilo nacional. Por ser a segunda nação mais rica do mundo, não é surpresa que a China esteja sempre em um ritmo acelerado. Mas como é que eles conseguem se manter sempre tão produtivos e eficientes? Você quer mesmo saber o segredo? Na verdade, é bem simples. Dormir. Estudos mostram que uma boa noite de sono pode aprimorar a concentração e o aprendizado, além de reduzir os níveis de estresse. Nem me fala. De fato, um cochilo revitalizador no começo da tarde tem o poder de melhorar o humor, assim como a performance e o estado de alerta. E acredite em mim, os chineses estão sempre muito cientes disso. Tanto que o cochilo, ou mais especificamente, o cochilo depois do almoço, é algo profundamente enraizado na cultura chinesa. Eles têm até um ditado popular que pode ser traduzido para algo como... Tem uma frase em chinês aqui que eu preciso ensinar. Falando cochilo nacional, né? Eu acho que ele que deu esse nome. Em chinês é simplesmente dormindo depois do almoço, que é o shui. O shui. E essa frase que tá aparecendo aqui é 中午不睡，下午崩溃. Se você não dorme depois do almoço, você vai, se estragar à tarde. Esse é um puro fato e eu acho que é um costume muito bom. Eu mesmo não tenho tanto esse costume, mesmo que, né, lá na colégio, na faculdade, todo mundo dorme um pouco depois do almoço. Desde sempre eu não consegui dormir muito bem, então não dormi, mas realmente é um costume muito comum. E não só na China, eu tenho um colega coreana, ela também dorme depois do almoço. Ela falou que ela sempre dorme, 20 minutos. Não é aquela dormir, você dormir 3 horas, aí você não trabalha à tarde, né? Você dorme, máximo 1 hora, meia hora a 1 hora. Na fábrica a gente dorme uns 30, 40 minutos. Eu durmo todo dia. Tem um sofá lá que eu me jogo e durmo. E tem uma coisa que eu invejo de chinês, é eles conseguirem dormir em qualquer lugar. Em qualquer lugar, qualquer posição, você vai ver os caras estão dormindo. Eu tenho muita inveja, porque senão, se é comigo, no outro dia eu já tô todo torto. Já é suficiente, já dá uma recarregada pra a tarde ficar um pouco melhor, né? À tarde, geralmente, a gente fica com bastante sono. Pode ser traduzido para algo como, se não dorme ao meio-dia, você quebra antes do fim do dia. E é por isso que os chineses são encorajados a dormir durante o horário de trabalho. Por que ele não usa imagens de chineses dormindo, né? Para se manterem mais produtivos. E eu estou falando sério. Fábricas e escritórios por todo o país chegam até a impor o cochilo depois do almoço. Mas por quê? Bom, isso está vinculado à cultura 996, que começou a emergir no país nos anos 2000. Trabalhar das 9 da manhã até as 9 da noite, 6 dias por semana. Essa carga horária extenuante fomentou uma explosão econômica em toda a nação. Mas mesmo que eles tenham uma pausa de 2 horas para o almoço, onde eles podem tirar um belo de um cochilo, essa ainda é uma longa semana de trabalho. Agora, além... Sim, eu nunca vi 2 horas de almoço aqui. Não tô dizendo que não existe, não tô dizendo que eu não vi. Mas isso, a cena dos caras dormindo nas fábricas, é isso mesmo. Das siestas depois do almoço serem normais, também não é incomum ver pessoas tirando sonecas em lugares públicos, desde o transporte público até as lojas de departamento. Sim. Esse cara aqui foi tão longe com seu cochilo que ele até colocou uma rede no metrô. Esse é brincadeira, né? Zoação, quem colocar o rede no metrô? Não vai deixar. Eu acho que deve ser um vídeo do TikTok que alguém colocou só pra filmar. Não é possível. Obrigado, Cici, por me lembrar. Já se inscreve aí, deixa aí nos comentários o que vocês estão achando desse vídeo, se vocês querem mais reacts dos vídeos da Cici, porque eu sempre esqueço de pedir para se inscrever e deixar like e comentário.
Eu recebo tantos vídeos do TikTok, tipo, não é como as coisas que as pessoas fazem. O pessoal faz só pra gravar o vídeo. Eu já fui em empresa chinesa aqui no Brasil, uma empresa chinesa, né, em São Paulo, e chegando lá tem cobertorzinhos. É pra pessoa poder dormir, porque às vezes a pessoa sai pra comer e volta pra empresa, né, não vai voltar pra casa pra dormir. Então vai ser empresa e pra ficar mais gostosinho tem um cobertorzinho. Um dos meus gerentes, ele tem uma cama de armar. Que ele arma no escritório dele todo dia para dormir, tem um cobertorzinho, um travesseiro. Modo, mesmo que seja comprovado que cochilar melhora a produtividade. Eu ainda não consegui convencer o meu chefe a concordar com essa ideia. Na semana passada, ele quase me demitiu, depois que me pegou dormindo no serviço de novo. Eu concordo com você, o do falar sério. Eu também apoio aumentar 1 hora depois do almoço. Tipo, fica 2 horas, né, desse intervalo. Eu acho que vai realmente aumentar essa produtividade à tarde. Aí você vai ter que trabalhar 1 hora a mais depois, pra compensar essa 1 hora no meio do dia. Então, depende da pessoa. O que você acha, gente? Você gostaria de ter um Xi na sua empresa? Deixa comentário comigo. O Rio Vermelho. Considerando que a bandeira nacional é quase que inteiramente vermelha, não é de se surpreender que essa cor tenha um significado essencial para a China. De fato, ela simboliza a boa sorte, a alegria e a proteção contra o mal. Mas quando o rio fica vermelho, esse com certeza não é um sinal de boa sorte. Com mais de 6,3 km de extensão, o Yangtze é o rio mais longo da China e o terceiro maior no mundo inteiro. No entanto, em 2012, uma parte do rio adquiriu um tom peculiar de vermelho. Mas por quê? Bom, acontece que ninguém conseguiu descobrir o motivo, mas a suspeita é que isso seja resultado do despejo ilegal de rejeitos. Olha só isso, a maior concentração de água vermelha estava localizada em Chongqing, um dos maiores centros industriais. Que cidade é esse? Vamos ver. Centros industriais Chongqing. De toda a China. Parece que algum tipo de rejeito das manufaturas acabou sendo jogado na água, causando a mudança para esse horrível tom de vermelho. Agora, não. Parece que algum tipo de rejeito das manufaturas, não. Parece que fábricas que estão pouco se fudendo pro meio ambiente despejaram rejeitos, né, decidiram despejar rejeitos no rio. Né? Vamos falar as coisas corretas, né? Os caras decidiram jogar lixo no rio. O descarte de resíduos se tornou uma indústria lucrativa na China, tanto que no mercado de gerenciamento de dejetos é esperado um crescimento de impressionantes 7%, no cálculo estimado entre 2019 e 2024. As empresas podem tentar aumentar os lucros ainda mais, contratando intermediários para lidar com esses dejetos. No entanto, esses dejetos muitas vezes podem ser passados para um segundo intermediário, e assim por diante, até ele finalmente acabar sendo despejado de maneira ilegal em locais como o rio. De fato, existem relatórios que indicam que apenas em 2016, quase 10 mil toneladas de dejetos apenas na cidade de Haining foram despejados dentro do rio Yangtze. Mas talvez o caso mais bizarro ainda seja o que aconteceu em 2013, quando cerca de 16 mil carcaças de porcos foram encontradas boiando no rio. De repente parece que a cor da água do rio é um dos menores problemas da China. Esse rio vermelho, né, foi 2012 na cidade de Chongqing. Chongqing, ele fica mais ou menos no centro, né, mais para o oeste da China. E sim, passa rio Yangtze. Inclusive, essa cidade você consegue pegar um cruzeiro e passar 3 gargantas. É um passeio super comum lá na China, né? Passeio de cruzeiro no rio Yangtze mesmo. Rio Yangtze em chinês é Changjiang, Changjiang, Changjiang. E eu acho que associar Changjiang é rio longo. O rio vermelho com lixo é uma coisa, não tem muito a ver. Só porque ali ela colocou o rio Yangtze. Changjiang, Jiang é rio, Chang é longo. Seria o rio longo, né? Mas a gente também chama de Yangtze. Porque nenhuma prova falou que é por causa dos lixos, né? Então, na China falou que por causa desse vermelho como teve bastante água, né? Porque como isso foi setembro, então é logo depois do época de chuva, que é verão na China, né? Verão na China é setembro e agosto. Então, por causa de muita chuva, muita água de parte de cima, porque o rio de cima para baixo, desceu muito areias com cor. Então, por isso deixou esse rio ficar vermelho. Pode ser também. Então, não é água poluído, é uma água por causa da areia do rio, ele pareceu um outro cor. E esse de porco, na verdade, foi 2013, foi na cidade mais ou menos perto do Yichang, perto
perto de outra cidade grande, mas já é uma outra cidade. E realmente a pessoa meio que joga um porco que já morreu dentro do rio. É meio que um lixo. Tem bastante notícia sobre isso e não é legal. Olha os modos. Se você for como eu, então já teve que aguentar, mais de uma vez, a sua mãe mandando você não mastigar de boca aberta, e a não fazer barulho enquanto come, não arrotar alto e não fazer bagunça na mesa. No entanto, lá na China você seria celebrado pelos seus hábitos alimentares desleixados. Lá, fazer barulhos e estalar os lábios enquanto come seu macarrão não é apenas aceito, como também é considerado um elogio ao chefe, em uma expressão de que você realmente está gostando da comida. É bem isso aí mesmo. É bem isso aí mesmo. Lá, comer macarrão faz barulho. Não sei se é bem elogiando os cozinheiros que fez esse macarrão. É mais porque quando a gente come macarrão, né? Lá macarrão muitas vezes tem sopa. E aí esse sopa, ele é um pouco quente, né? Então os chineses têm um hábito de faz assim... Tipo um macarrão grande, em vez de igual o italiano, fica assim enrolando assim, ia colocar na boca, aí os chineses fazem assim. Então, naturalmente vai fazer barulho. Se você comer com kwaito, né? Kwaito é hashi, enrolando ele e comer e com sopa, não tá muito certo. Até porque tem muito macarrão aqui que é compridaço mesmo. Tem, eu não lembro agora, eu vi em Guilin, mas eu sei que tem outras regiões da China que também tem isso, que é um fio de macarrão só. Com sei lá quantos metros cozidos, e aí tem que morder para cortar ou chupar como eles fazem ali, né? Mas isso é bem comum. O jeito melhor é assoprar mesmo. Assoprar. Não. É se chupar mesmo. Então vai fazer barulho mesmo. Esse macarrão devia realmente estar muito bom. E se você ficar muito cheio e sentir que tem que soltar um arroto, é só deixar ele sair. Porque isso também é considerado um sinal de que você realmente apreciou sua refeição. No entanto, existe uma regra de etiqueta à mesa, que nem eu consigo engolir, mas que é considerado uma atitude de cavalheiros por alguns clientes de restaurantes chineses, que é o hábito de cuspir, já que muitos dos pratos típicos têm pequenos ossos, sementes e peles, em vez de ficar separando cada pedacinho. É culturalmente aceito que você apenas cuspa essas coisas no chão. Tradicionalmente, cuspir é considerado como um ato de limpeza na China, e, portanto, não é incomum ver as pessoas fazendo isso. Mesmo assim, isso já não é mais tão aceito quanto era antigamente, e cidades como Guangzhou até baniram o ato de cuspir em público em 2020. Bom, desde que não seja na minha comida, então tudo bem. Realmente ele falou duas coisas, né? Cuspir uma coisa de catarro no chão e outra é cuspir os espinhas. Cuspir espinha, por exemplo, comer peixe, é super comum. Você vai ver outros lugares comendo no restaurante, porque realmente na China você não vai achar muito fácil coisa que já tirou osso, tirou espinha, né? Frango, por exemplo, vai ter ossinho, o peixe vai ter espinha, então vai ter essas coisas. Então você precisa cuspir. E aí o cuspir catarro na rua é considerado... Esse negócio das espinhas, mas também não é um cuspir assim pesado, né? Não é aquela cara dá uma puxada e cospe a espinha do peixe. O cara baixa a cabeça ali do lado do prato dele e expele, né, a espinha. Não é como se, como eu falei, o cara estivesse cuspindo assim no chão. Não é bem assim. Tipo um mau hábito na China também. Tem muitos lugares públicos proíbe, mas isso veio de uma cultura muito de campo. Lá no campo, 50 anos atrás, na China, a maioria dos lugares era zona rural. Quando você tem catarro, em vez de você engolir para dentro, você comer tudo da terra, você cuspe, e isso é melhor para a saúde. Tirar é mais importante do que engolir. E não tinha esse hábito de tipo, colocar no papel higiênico. Mas hoje em dia é muito menos. Se você vê pessoa cuspir catarro na China, geralmente são geração bem mais velhos. E isso aconteceu muito, essa mudança, depois da Covid. Teve muita campanha para parar de cuspir na rua. E isso é uma parada comum. Mas como ela falou, é o pessoal mais velho que faz. Dá aquelas puxadas pesadas de dentro do pulmão, assim, que se cuspir em cima de um sapo mata, sabe? Isso é comum. Não, é menos comum, mas é mais comum de ver com idosos. Ou então eles cuspirem em lata de lixo, como eu já vi dentro de shopping. O cara vai lá do lado em cima da lata de lixo e dá uma catarrada lá. Isso acontece. Não é que você vai andar na rua e vai ver todo mundo fazendo isso, assim como é o negócio de cuspir as espinhas de peixe. Não é assim, qualquer restaurante vai fazer isso, mas acontece. Carga pesada.
Em 2018, o comércio de bens na China foi avaliado em astronômicos 4,6 trilhões de dólares. Isso representa 12,4% de todo o comércio do mundo. No entanto, com a demanda às vezes excedendo a oferta, os veículos de transporte em todo o país acabam sofrendo de maneira crônica com a sobrecarga de peso. No Brasil de não fato, tem, né? Segundo autoridades, mais de 80% dos veículos na China trafegam sobrecarregados. E se você acha que eu tô exagerando, então dá só uma olhada nessa próxima história. Em 2019, 2 caminhões de frete cruzavam a passarela, na província de Jiangsu. O primeiro caminhão carregava 7 bobinas de molas de aço, enquanto o segundo estava levando 6 pilhas. E o peso combinado dos 2 caminhões já tinha passado das 100 toneladas. O primeiro caminhão até conseguiu passar em segurança pela passarela. No entanto, quando o segundo começou a se aproximar, toda a estrutura ruiu e colapsou, esmagando os carros que estavam embaixo. Por sorte, o motorista do caminhão sofreu apenas alguns machucados leves. Mas o mesmo não pôde ser dito dos 3 motoristas dos carros, que infelizmente perderam suas vidas. E essa também não foi a primeira vez que isso aconteceu. Realmente é um fato. Os caminhões sempre ultrapassam, isso sai notícia. É uma coisa muito triste. O show da morte. Mas assim, né, o cara mostra um exemplo para dizer que isso acontece na China inteira, como se fossem coisas bizarras que só existem na China. Olha o absurdo do título, né? Coisas bizarras que só existem na China. No Brasil não tem sobrecarga, né? Não tem. Nos Estados Unidos não tem. É só na China que existe isso. E aí ele usa um exemplo para dizer que isso acontece na China inteira e ainda chama de bizarra. Isso é o orientalismo. Isso é o orientalismo. Você nunca ficou se perguntando sobre o que pode acontecer depois que você morre? Bom, não se pergunte mais, porque tem um lugar na China que pode lhe proporcionar uma experiência de morte completa. A cara Menos dela. a parte da morte, é claro. Localizada em um parque temático em Shenzhenand, a rua principal de Xangai, o Samadhi, a experiência Mas por que 4D ele botou um mapa, um pontinho no mapa no sul e depois mostrou em Shanghai, né? da morte, é uma espécie de escape Entendi. room que convida os participantes a completarem uma série de desafios para evitar a morte. Aqueles que acabam morrendo são colocados numa esteira falsa de crematório, que usa jatos de ar quente até calientes 40 graus Celsius e projeções luminosas para criar o que eles chamam de uma autêntica experiência de cremação. De fato, os criadores da atração, Jing Hui e Huang Weiping, se dedicaram tanto para criar uma experiência realista que eles mesmos foram até colocados em uma fornalha de crematório real com as chamas apagadas. Uma vez que os participantes tenham passado pela escaldante aventura dentro da fornalha, eles são transportados para uma câmara que imita um útero, onde eles podem renascer em uma espécie de cerimônia de reencarnação, alinhada com a maioria das crenças religiosas tradicionais chinesas. Pode parecer que uma então não é bizarro. São coisas da cultura chinesa, mas que ele chama de bizarro por motivos de orientalismo. experiência de simulação de morte não seja uma atração tão popular. Mas cerca de 50% da população da China faz a opção de ser cremada depois de sua morte. E já que a morte tem um papel positivo dentro das crenças chinesas, representando uma passagem para o renascimento, muitas pessoas têm curiosidade sobre o assunto. Isso de ser cremado, me falaram aqui, eu nunca fui atrás, mas me falaram que é porque é muita gente, né? É muita gente. Então, não tem cemitério para todo mundo. E aí, a gente sabe também que se tiver muita gente enterrada na mesma área, isso com o tempo contamina lençol freático. Então, me falaram que a cremação é para evitar isso, né? Porque teria que ter muita terra, e ia contaminar muita coisa, e aí crema que é mais amigável para o meio ambiente, eu acho. É o que me disseram. Tanto é que apenas essa atração arrecadou mais de $67 mil em sua campanha de Kickstarter, superando em muitas expectativas dos criadores. Nossa, eu não sabia. A China é muito grande. Quase não existe uma coisa que você não consegue achar na China. Só tem coisa que você não consegue imaginar, né? Por exemplo, isso. E realmente ele falou certo. Na China tem, na cidade mesmo, você precisa, né? Quando uma pessoa se morte, você precisa ser queimado. Por exemplo, meu avô infelizmente morreu em fevereiro. Quando minha avó morreu mais de 10 anos atrás, já tinha comprado 2 túmulos, um para ela, um para ele, e aí foi levado para crematório e foi levado para Recife. É só enterrar uma caixa de cinza desse túmulo mesmo. Oficial Ganso. Os policiais sempre têm que estar preparados para qualquer situação que possa aparecer. E é por isso que as forças policiais da China resolveram usar uma arma secreta. Ou devo dizer, uma ave secreta. Piadas à parte, a força policial de Xinjiang tem recrutado diversos gansos para se juntarem à corporação. Mas por quê?
Bom, os gansos são animais muito vigilantes, graças ao seu instinto natural territorialista, quase como se fosse um cão de guarda, mas com penas. Então, em outubro de 2021, um exército de gansos foi despachado para uma distância de mais de 480 quilômetros, através da China, para Mas isso aí não é Xinjiang. Essa linha vermelha que ele tá mostrando aí é tipo Yunnan, Tibete. Isso não é Xinjiang. Prefeitura de Chongswo, para impedir que o coronavírus entrasse no país por meio da imigração ilegal. Apesar de parecer improvável, essa linha de abordagem maravilhosamente estranha funcionou muito bem. Quando em dezembro de 2021, um ganso soou um alarme, o que levou o resto do bando a fazer o mesmo, alertando a polícia, que prendeu 2 pessoas que estavam tentando cruzar a fronteira. Funcionou muito bem, prenderam 2 pessoas. De maneira ilícita. Cadê o gansinho bonzinho? Esse aí é que não é. Esse eu não sabia. Mas o ganso, falando do ganso, tem uma poesia tipo ultra famosa na China, chama porque é ganso, né? Então o título é Ganso, Ganso, Ganso. Respeite os idosos. Isso é. Visitar os seus pais pode até não ser a coisa mais empolgante do mundo. Você sabe, ter que ficar escutando fofocas sobre os vizinhos e as promoções da semana no supermercado. Mas, gostando ou não, na China isso é lei. É isso mesmo, de acordo com a Lei de Proteção dos Direitos de Bem-Estar das Pessoas Idosas, que foi implementada em 2013, se os seus pais têm mais de 60 anos, você é legalmente obrigado a visitá-los com frequência. Mas isso não é tudo. No capítulo 2º, artigo 11, determina-se que os filhos e filhas de idosos devem prover sustento, cuidados, conforto e atendimento às suas necessidades especiais. No entanto, como não existe uma fiscalização regular e os termos e condições são muito vagos, muitas pessoas fazem críticas à lei. Por exemplo, o que realmente são essas necessidades especiais? Fazer comida amassadinha? Passear com o cachorro? Servir de banquinho para os pés? Seja o que for, se os filhos não atenderem às exigências de seus pais, eles podem pedir intervenção e até levar o caso para o tribunal. Sabe como é, né? Se uma lei que obriga seus filhos a te visitarem não resolver o problema, então eu não sei se existe solução. Eu, por exemplo, amo tanto a minha mãe, que mesmo já tendo mais do que 30 anos, eu ainda moro com ela. Mesmo que de vez em quando ela fique brava comigo, por eu ser um peso morto e não querer um trabalho de verdade. Eu sou youtuber, mãe. Sim, essa lei, na verdade, veio de uma cultura muito tradicional chinesa, que inclusive tem uma palavra para isso, chama xiaoshun, que é xiaoshun. Xiaoshun quer dizer, tipo, os filhos cuidam bem dos pais. Não é de obedecer, né? Mas respeita os pais. Um caso já aconteceu, tipo, por exemplo, os pais não têm condição para se cuidar, então os filhos precisam ajudar, é obrigação ajudar os pais. Se não ajudar os pais, pode, sim, levar os filhos para tribunal mesmo, que não pode fazer isso. E essa lei veio de uma regra social, mas realmente não tem exatamente o que é isso, né? Eu acho que é de bom senso, né? E eu acho que parte desse problema, não é bem acho, né? Eu acho que a gente vê isso aqui. Parte desse problema é a política do filho único. Porque, como as chinesas me falaram, quando elas casam, elas não casam só com o marido, elas casam com a família do marido também. Porque, no fim, elas têm que ajudar a cuidar da família dele, dos pais dele. E quem cuida da família dela? Dos pais da noiva? Não tem, porque no fim só tem um filho. Então, isso é um problema. Eu acho que talvez essa lei também tenha vindo por isso. Porque os pais da noiva ficaram sem cuidado. Porque o foco é cuidar da família do cara. Todos os filhos a gente precisa cuidar dos nossos pais se eles precisam, certo? Não olhe para baixo. Com a terceira presença militar mais forte do mundo, não é de se surpreender que a China seja super estrita com suas tropas. Dito isso, existe um pequeno detalhe que os leva para outro nível. Veja, por exemplo, a posição de sentido. A maioria dos militares ao redor do mundo conhece bem essa posição, que consiste na tropa parar com o queixo elevado, peito para fora, ombros para trás e barriga para dentro. No entanto, na China eles são mais restritos com essa posição. Por isso, eles inventaram um método bem maluco na hora de treinar as tropas. Em diversas ocasiões, os soldados são vistos usando alfinetes presos em seus colarinhos. Então, se um soldado mexer a cabeça, ou mesmo relaxar o pescoço só um pouquinho, ele é espetado na hora. Mas pensando bem, talvez isso não seja uma ideia tão ruim assim. Com certeza, isso iria me ajudar com a minha postura de Quasimodo.
Também não é todos os exércitos, né? Tipo, tá, eu vou ser o soldado na China e eu tenho que fazer isso todo dia, assim, não. O que mais você vai ver é em Pequim, perto do Parque de Paz, sabe? Que é o centro onde vai vários turistas, Da Praça onde da Paz vai, Celestial. todo mundo vai pra Pequim, vai visitar Cidade esse lugar, proibida né? e tal. Lá, os soldados é bem assim, parece uma estátua. Você não importa, você não pode brincar com eles, então, e também isso é proibido. Ah, eu vou dar uma olhada, oi. Não faz isso, não pode fazer isso. Eles estão lá fazendo o trabalho deles. Com pimenta até o pescoço. Ah, sim. Todo mundo sabe que algumas pimentas podem ser muito picantes, tipo, muito picantes mesmo. E para algumas pessoas, não existe nada melhor do que comer um monte de pimentas, o mais rápido possível. É isso mesmo, todos os anos, na província chinesa de Hunan, eles fazem uma competição de comer pimentas. No entanto, Hunan mesmo é minha província. Minha província é Hunan. diferente de Hunan. todas as outras competições envolvendo comida, os competidores ficam submersos em piscinas de pimentas. Eu me pergunto se é só a boca que fica queimando depois da competição. Mas esse tipo de competição não acontece apenas em Hunan. Por toda a China são realizadas competições apimentadas como essa, onde as pessoas se afundam em banheiras cheias de pimentas. Em 2021, eu fui para Hunan, eu trabalhei 2 semanas lá, porque a empresa que eu trabalhava tem uma fábrica lá, e eu não consigo comer essas comidas muito apimentadas, me arde a boca e eu não consigo sentir nada. Os caras passaram o trabalho para achar comida para mim, comida chinesa, né? Porque no fim era uma cidade pequena, não tinha restaurante ocidental, só KFC, que eu não como. Mas os caras passaram o trabalho para achar comida que não era tão apimentada. Com o intuito de devorar todo o conteúdo. Em outros lugares, como em Hangzhou, hotéis convidam seus clientes a Hot entrar pot. em banheiras em sopa quente, enquanto tomam tigelas de sopa quente, que são cheias Eu de nunca vi pimenta isso. até o topo. Uau, parece que não Essa importa onde cultura é você muito vá na legal. China. Gente, eu acho que a China é muito grande, tem muita gente e tem todos os tipos de programa. É isso Então mesmo. essas coisas, com certeza, é coisa bizarra. Coisa bizarra acontece na China, acontece em todos Não é os bizarro. lugares do mundo, porque onde Não é tem... bizarro, assim, não corrigindo a Cici, né? Mas é diferente, não é bizarro. Porque bizarro tem uma conotação negativa, né? É só diferente, é só uma cultura diferente. E aí a Cici não é brasileira, não tem obrigação de conhecer o português e muito menos o orientalismo por trás disso tudo. Mas quando eles usam essa ideia de bizarro, é do exótico, da parada negativa, né? E não é só diferente. Tem gente que faz o programa, só tem que ter, né, ideias bizarras para poder chamar atenção. Isso não é nada tradicional. Eu nunca vi um programa assim. Comer 50 pimenta, isso, você sabe, isso é muito picante. Ai, meu Deus. Bom, gente, Isso deve eu não consigo doer reagir na o vídeo saída. inteiro, porque o vídeo é muito grande. E a China é muito grande, né? Como eu falei, vai ter coisas bizarras se você pesquisar. Sei lá, coisas bizarras na China. Você vai achar um monte de coisa. E com certeza onde você Obrigado pela dica. Essa vai ser a próxima pesquisa no YouTube. mora, também tem muitas coisas bizarras se você pesquisar no internet. Assiste esse vídeo lá. Você quer que eu comentar mais alguma coisa? Deixa comentário comigo que a gente pode fazer o segundo parte desse reação. E se você assistir vídeo até aqui, vamos... É isso aí, né, gente? Foi um videozinho mais light aí pra passar um pouco do mundo militar e professor Rock. Mas é o que eu falei, né? Eles usam esse coisa de bizarro, mas é o orientalismo, né? A gente tem que começar a superar isso aí.